Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 11. O tema da mensagem é a essência da missão cristã. Já falamos que missão é proclamar Jesus como Senhor e Salvador, único e suficiente, pessoal, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É exclusivamente Jesus, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado para que sejamos salvos, só Ele. Isso significa que religiões e religiões, por mais boas que sejam, não cumprem o seu papel de mediar as pessoas a Deus, porque só existe um mediador entre Deus e os homens, chamado Jesus Cristo. A missão cristã leva em conta proclamar Jesus. O texto bíblico diz: então, aos que estavam reunidos, lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então, esta é a palavra. Qual é a essência da missão cristã? A gente poderia pontuar muitas coisas a partir desse texto. Até uma que salta nos nossos olhos, que vai contra a evidência, que é qualquer motivação para as pessoas conhecerem o futuro. Até mesmo evidência cristã. Tem gente aí por aí dizendo que revela futuro, né, de crente. Mas essencialmente, qual a missão cristã? A partir do texto bíblico lido, percebemos uma coisa: a missão cristã não tem por objetivo forjar uma dominação cristã. Então, eles perguntaram: Senhor, será este o tempo que o Senhor restaurará o reino de Israel? E talvez Jesus pensou: eles não entenderam nada. Eu não vim, morri por eles, dei minha vida por eles, simplesmente para que os governantes sejam crentes, os deputados, senadores. Se a nação fosse toda de evangélico, o objetivo não é esse. Senhor, então é nesse tempo que Israel vai restaurar o reino de Israel, ou seja, Israel será a potência mundial? Não. Nós não estamos em missão no mundo, levando Jesus como Senhor e Salvador, para que o Brasil seja de evangelho, para que o mundo, não é levar uma religião,
não é levar um conceito, não é levar um padrão, não é uma dominação cristã, por melhor que ela seja, mas a missão cristã tem outro objetivo. Jesus morreu para que todos o conheçam como Senhor e Salvador, único e pessoal. Não é questão de Brasil, de Estados Unidos, de Paraguai ou Uruguai, não é questão de nacionalidade, é uma questão de que cada pessoa se curve à autoridade do nome de Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a essência da missão. Não, o nosso objetivo é que todo o Brasil seja evangélico. Um objetivo bom, mas não significa todo o Brasil reconhecendo a autoridade de Jesus como Senhor e Salvador soberano da vida. Por que pregar? Para que as pessoas conheçam Jesus como Senhor e Salvador. E conhecendo, é claro, vão se reunir como uma comunidade que a gente chama de igreja. Porque se afinam, tem tudo em comum. E as coisas em comum atraem pessoas para estarem juntos. É claro, eu gosto de uma coisa, é muito fácil eu me juntar, me aliar, estar onde pessoas que gostam do que eu gosto, estar comigo e eu com eles. Dificilmente você vai estar sempre num ambiente em que as pessoas não dialogam com você, pelo contrário, só se exclui você. Você fala uma coisa, ela diz: opa, mas nós não aceitamos aqui. Dia e noite. Isso é gostar de ser rejeitado, né? Mas não. Pregamos Jesus como Senhor e Salvador, anunciamos em conversa, em amizades, em oportunidade, a tempo e fora de tempo, para que aquela pessoa tenha Jesus como Senhor e Salvador único e suficiente. Ou seja, Jesus é suficiente? É sim. Preciso de outro além dele? Não, porque ele é suficiente para minha fé, minha vida, ele é suficiente para minha esperança, ele é suficiente em todas as coisas, porque ele é Jesus. Então, a essência da missão cristã não é a dominação de uma igreja, de uma congregação, em uma nação, de jeito algum, mas sim tornar Jesus conhecido, amado, adorado, servido, único, suficiente, Salvador, de tal forma que a pessoa não terá outra necessidade senão crer em Jesus e viver Jesus. Essa é a essência. Restaurar Israel, esse não é o objetivo. Segundo, a essência da missão é uma capacitação do poder divino nas nossas vidas. Aí é dito: mas recebereis poder. E nas Escrituras, primeiramente, o poder se revela através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Recebemos purificação de pecado, então fale de Jesus, pregue sobre Jesus, torne Jesus conhecido. Mas recebereis poder, e já recebemos. Todo aquele que nele crê, recebe o poder do sangue dele, que purifica de todo o pecado. Segundo, poder nas Escrituras, até no Evangelho de João, mostra que é uma condição de ser feitos filhos de Deus. Mas vocês receberam poder para serem feitos filhos de Deus. A linguagem jurídica mesmo. Você leva alguém para adoção,
entra num cartório, através da autorização do juiz, e ali aquela pessoa está recebendo poder para ser filho seu. É adoção. Eu sempre gosto de dizer que o adotado deveria se sentir a pessoa mais amada do mundo. Eu poderia dizer, acho que minha mãe e meu pai me tiveram não por vontade, mas porque surgi. Mas um adotado nunca pode dizer que não foi por vontade, por querer, por amor. Porque na adoção sempre existe, eu escolhi você. Poderia até dizer, ora, eu acho que minha mãe não me escolheu, meu pai não me escolheu, eu nasci, e agora ele me ama, né? Mas o adotado tem que dizer, eu fui escolhido. Então, um adotado não deveria ter crise de amor. Pelo contrário, quem poderia ter crise de amor é quem nasceu, não é? Filho legítimo, você. Na verdade, nenhum outro deveria ter crise de amor. Mas essa capacitação do poder divino que nos torna filhos de Deus, e nós somos filhos adotivos, então filhos amados, e é nesse poder do amor de Deus que nos adotou e nos tornou filho, porque Deus só tem um filho, Jesus Cristo, todos os demais são adotados. É que se encontra a essência de fazer missão. Por que eu prego Jesus Cristo? Porque eu proclamo Jesus Cristo. E devo proclamar. Porque por adoção eu recebi poder de ser irmão dele. E olhe, se na família a gente tem alguém ilustre, a gente fala, a gente comunica, a gente não fica calado. E na família nós temos o Salvador. Então, por que não falar dele, publicar sobre ele, anunciar-lhe nos 4 cantos da terra? Porque na família de Deus, o principal é Jesus. Nós somos adotados. Biblicamente, na realidade, às vezes alguns filhos têm crise quando a família adota alguém. E biblicamente, Cristo é quem nos levou a Deus para ser adotado. Aí está o nosso, e podemos falar assim, aí está o nosso orgulho de ter Cristo como Salvador na nossa família. Família de Deus. Porque Ele mesmo nos trouxe aos braços do Pai e nos ofereceu ao Pai para ser filho adotivo, de tal forma para viver como Ele a mesma filiação do Pai. E assim, todo que tem Jesus pode dizer, Deus é o meu Pai, eu sou filho de Deus. Esse é um poder, é uma autoridade recebida ao crente. De tal forma que recebereis poder do sangue de Jesus sobre a vida de vocês para purificação do pecado, do nome Filho de Deus. Vocês agora são filhos de Deus por adoção, porque Jesus o levou a essa condição. E aí está a lógica do texto bíblico, na autoridade do Espírito Santo. Que, biblicamente, o Espírito Santo é nos dado através da fé em Jesus Cristo. Se tornou filho de Deus por adoção, então o Espírito Santo entra nas nossas vidas. E a primeira palavra, toda criança quando nasce, a Bíblia
diz que quem aceita Jesus como Senhor e Salvador passa por um novo nascimento. É nascido de novo. Ora, quando nós nascemos, chega um momento da primeira palavra. Aí pai e mãe ficam naquela ansiedade. Qual será a primeira palavra? Né? Se é pai, meu Deus, ele vai à loucura. Né? Se é mãe, qual a primeira palavra? E diz a Bíblia que quando o Espírito Santo entra na nossa vida e que muda tudo em nós, nos torna nova criatura, a primeira palavra que ele habilita é nós chamarmos Deus de Pai, Abba. A partir daí, nós vivemos essa autoridade, esse poder de dizer Pai. Pai, porque é a primeira palavra do crente, pronunciada por fé, pronunciada como nova criatura, pronunciada como filho de Deus. É como se fôssemos no cartório celeste, depois de escrito o nosso nome, aí Deus diz: agora me chame de Pai. E nós dizemos: meu Pai. Pronto, está selado a filiação, está selada a paternidade, somos parte da família de Deus. Isso é tão sério que na igreja primitiva, no século 100, 200 depois de Cristo, vamos dizer que em torno de 100 anos depois desse escrito de Lucas, o Atos dos Apóstolos, os cristãos não permitiam ninguém orar o Pai Nosso se não fosse batizado. Hoje é oração mundial, né? Mas primitivo não, lá na igreja primitiva não. Quem orava o Pai Nosso? Quem poderia? Só quem fosse batizado. Qual a lógica da igreja? Você não pode chamar Deus de Pai se não nasceu de novo. Você sai chamando Pai a qualquer pessoa? Não. Você chama de pai aquele que é teu pai original, ou então por adoção. Então, quando recebemos Jesus pela fé e aí recebemos o batismo, segundo o cristianismo primitivo, ele dizia: agora chame Deus de Pai, faça a oração do Pai Nosso. Ou seja, faça a sua primeira oração, sua primeira comunicação com Deus, chame Ele de Pai. E essa autoridade é pelo Espírito Santo. Então, a essência da missão cristã, comunicamos Jesus por quê? Porque temos esse poder de comunicar Jesus. Não existe falha, não existe nenhuma fraqueza, não existe nada que possa nos impedir de comunicar Jesus, porque Ele sempre será mais. Ele é Jesus. Terceiro, a essência da missão cristã, segundo o texto bíblico, é uma realidade de testemunho. Todo dia nos telejornais, agora com essa crise de credibilidade aí no Brasil, aqui no nosso país, todo dia a gente vê sobre testemunhas. Não é assim? Testemunho na justiça. O que é uma testemunha? Ora, alguém que viu, que tem a informação, que considera que ele não pode se negar de dizer a verdade, então ele está habilitado para dar um testemunho. A essência da missão cristã: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Crente é aquele que dá testemunho.
Oi? Não, não é assim. Por quê? Porque eu sei. Eu vivi. Eu passei pelo novo nascimento. Eu agora creio em Jesus. Sei muito bem pelas Escrituras quem Ele é. Não é assim. Quem é você? Sou uma testemunha. Presenciei, ou seja, vivenciei. Conheço a verdade, a palavra. Então, não posso me negar de dizer a verdade. Sou uma testemunha. E é em qualquer canto, em qualquer lugar. Só poderia ser apóstolo de Jesus Cristo quem viu Ele ressuscitar. Porque o apóstolo era alguém que daria testemunho da ressurreição. Porque todo mundo sabia que Jesus tinha morrido. Porque estava lá na cruz, lá no Calvário, pessoas passando, Jerusalém toda vendo o espetáculo. Agora, e a ressurreição? Sim, não tiraram ele do túmulo, não foram à noite e roubaram, aí podia inventar de tudo, então tinha que ter testemunha. Então, quem poderia ser apóstolo? Quem viu a ressurreição. Porque teria que ser testemunha da ressurreição. Alguém pode ser apóstolo hoje? Não, porque não pode dizer eu vi a ressurreição. Pode ser presbítero, pode ser diácono, pode ser pastor, pode ser mais apóstolo, não. Não viu Jesus ressuscitar? Porque testemunha da ressurreição. E nós hoje, testemunha do que Jesus faz e é como Salvador único e pessoal. Você pode testemunhar? Falar a verdade sobre Jesus? A essência da missão cristã é dar testemunho. Falar a verdade do que você viu e crê. Porque você não pode deixar de dizer esta verdade ao mundo. Quem é Jesus e o que Ele fez por você? Ah, mas não sei você, não sei outra pessoa. Policarpo viveu no 2º século depois de Cristo, e ele com 26 anos ou 86 anos foi preso, foi levado para a arena para ser queimado, e antes de ser queimado perguntaram para ele, disseram: Policarpo, presta atenção na sua idade, amaldiçoa Deus, Jesus e morre. E ele disse: como eu posso amaldiçoar o Deus que me salvou? Jamais. Então atearam fogo e ele morreu pela fé em Jesus, porque deu testemunho. Como eu posso dar um mau testemunho do Deus que me salvou? Como eu posso dar um mau testemunho do Deus que me amou? Como eu posso dar um mau, não dizer a verdade sobre o Deus que morreu por mim? Essencialmente, cristão prega Jesus porque não temos como não falar dele, a verdade sobre ele. Porque ele é tudo isso que a Bíblia revela, que o nosso coração sabe e que a nossa vida recebe constantemente dele. E por último, a essência da missão cristã está em todo o Evangelho para toda pessoa em todo o mundo. Todo o Evangelho para toda pessoa em todo o mundo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Não é só testemunho aqui, né? É testemunho em todo lugar. Todo o Evangelho.
Sim, todo o Evangelho. Que Jesus morreu por nós, sendo nós pecadores. Que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Está à direita de Deus. Que Ele continua sendo e é o único mediador entre Deus e os homens. Que todo aquele que nele crê não perece, tem a vida eterna. Que o sangue dele nos purifica de todo pecado. Que ele voltará para levar a sua igreja, porque existe ressurreição dos mortos. E que finalmente teremos com ele um novo céu e uma nova terra, porque a esperança é a chave de leitura de toda a vida crente do Evangelho. Todo o Evangelho para toda pessoa, não importa a condição dela, a cor, onde mora, porque a última pessoa no último lugar do mundo temos que ir, porque com certeza Jesus já está se encaminhando para ela e nós temos que seguir Jesus em todo o mundo. É um esforço mundial. Por isso, a igreja é chamada de igreja para todo mundo. A igreja não é um clube social, privativo, em que só entra determinada pessoa, determinada disso. Não. Entra todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e quer viver segundo o Evangelho que ele viveu, pregou e morreu por ele. O Evangelho da graça e da glória de Deus. Então, que cada um de nós, em oração, em temor a Deus, possamos viver como igreja essa essência da missão cristã. Pregar Jesus no poder, no sangue dele, como filho de Deus, na autoridade que temos de chamar Deus de Pai e ter o ilustre da nossa família, Jesus Cristo. Testemunhando, não podemos deixar de dizer a verdade que liberta, a verdade que é Jesus, e a verdade sobre Jesus. Todo o Evangelho para toda pessoa em todo o mundo. Para isso existimos. Por isso, alguém pode dizer: mais uma igreja? Não. Mais uma? Não. Não é isso. É mais uma reunião de pessoas que estão comprometidas em se tornarem divulgadora da mensagem e pessoa de Jesus, para que todos tenham a oportunidade de vir também participar da beleza de ser crente em Jesus. É isso. Somente isso. Vamos orar. Te louvo, Deus, e te agradeço pela tua bondade, soberana bondade. Rogo-te que nos coloque sempre nessa essência, viver Jesus e pregar Jesus. Jesus bíblico, Jesus que morreu por nós, Jesus amoroso e salvador, que eu preciso e é suficiente. Não preciso de amuleto, não preciso de forças, energias cósmicas, não preciso nada disso. Preciso de Jesus, que é suficiente como Salvador, é suficiente como poder de Deus, é suficiente como socorro presente na angústia, é suficiente como salvação, esperança, libertação, é suficiente como alegria nas nossas vidas. Te louvo por Jesus ter vindo, morrido por nós
e está disponível como tua graça para todos nós. Amém, Senhor. Amém.